1987, quando o plano cruzado já tinha desmoronado e a inflação voltava a escalar como mato no pasto de verão, dois irmãos do interior de Ribeirão Preto dividiram uma herança que vinha desde os tempos em que café ainda era rei no oeste paulista. Joaquim Antônio Ferreira, o mais velho, ficou com a fazenda Santa Rita, 240 alqueires de terra roxa legítima, 4 casas de colono vazias desde que a mão de obra migrou para a cidade, um galpão de máquinas com goteiras no telhado e 3 tratores Valmet que já tinham visto dias melhores. Mário Sérgio Ferreira, o caçula, herdou a fazenda Boa Esperança, 180 alqueires de terra boa também, porém com uma diferença que na época parecia decisiva. Equipamento novo, 2 tratores, Massey Ferguson 0 km comprados a prazo pelo pai nos últimos meses de vida, uma colheitadeira financiada em 12 vezes e um sistema de irrigação que tinha custado o equivalente a 3 safras de soja. Junto com as máquinas novas, Mário Sérgio herdou também as prestações que faltavam pagar, um montante que em cruzados da época representava mais ou menos o valor de 15 alqueires de terra. Na divisão, os vizinhos cochichavam que Joaquim tinha levado a pior. Terra velha, máquina velha, problema velho. Mário Sérgio era visto como o sortudo, o herdeiro moderno, aquele que ia decolar enquanto o irmão ficaria patinando no passado. Joaquim ouviu esses comentários no velório do pai, na missa de 7º dia e nos domingos na praça da cidade. Não respondeu nada. Voltou para a fazenda, examinou os tratores velhos no galpão empoeirado, olhou os documentos da propriedade guardados numa lata de biscoito e tomou uma decisão que definiria não só o destino dele, mas o dos filhos que ainda nem tinham nascido. A primeira coisa que Joaquim fez foi algo que parecia absurdo naquela época de crédito farto e juros subsidiados pelo governo. Decidiu não se endividar, nem um tostão, nem para melhorar cerca, nem para comprar adubo, nem para trocar aqueles tratores que exigiam manutenção constante e quebravam no meio da safra. Ele sabia consertar motor. Tinha aprendido com o pai, que por sua vez tinha aprendido na necessidade. Então passou a cuidar pessoalmente de cada parafuso, cada correia, cada vela daqueles Valmet que todo mundo dizia estarem ultrapassados. Enquanto isso, Mário Sérgio fazia o que qualquer produtor rural sensato fazia em 87. Aproveitava o crédito rural barato, financiava insumos, plantava com tecnologia de ponta, colhia mais por alqueire e reinvestia em mais tecnologia ainda. Nas reuniões da cooperativa, Mário Sérgio era sempre citado como exemplo. Produtividade alta, manejo moderno, visão de futuro. Joaquim era o exemplo do que não fazer. Conservador demais, preso ao passado, incapaz de acompanhar os novos tempos. Mas Joaquim tinha uma coisa que o irmão não tinha: uma fazenda sem dívida nenhuma e um orçamento que cabia dentro do que a terra conseguia produzir sem precisar de nada que viesse de fora, além da chuva e do sol. Em 89, quando o Plano Verão entrou em colapso e a inflação chegou perto de 80% ao mês, os juros do crédito rural começaram a subir. Não muito no começo, só o suficiente para incomodar. Mário Sérgio ainda conseguia rolar a dívida, pegar um financiamento novo para pagar o antigo, aquela dança que todo produtor conhecia bem. Ele tinha soja de primeira, equipamento que rendia, não havia motivo para preocupação. Joaquim continuava na dele, plantando menos por alqueire, gastando mais tempo consertando máquina do que qualquer engenheiro agrônomo recomendaria, vendendo a safra no momento certo e guardando cada cruzado novo que sobrava. Não comprava nada que não fosse absolutamente necessário. Quando o trator quebrava, ele mesmo desmontava, procurava a peça no ferro velho de sertãozinho, adaptava quando não achava
Fazia funcionar de novo. Os vizinhos faziam piada. Diziam que Joaquim era sovina, que tinha medo de crescer, que nunca ia sair do lugar daquele jeito. Ele ouvia, dava um sorriso amarelo e voltava para o galpão onde as ferramentas estavam organizadas na parede como instrumentos cirúrgicos. 90 chegou e com ele o Plano Collor. Quando o confisco da poupança foi anunciado, o Brasil inteiro entrou em choque. Mário Sérgio tinha dinheiro aplicado, cerca de 40 mil cruzeiros novos que tinha guardado da safra anterior para comprar mais um pivô de irrigação. Tudo congelado. Ele ainda tinha as dívidas para pagar. Os juros continuavam correndo, mas o dinheiro que ia usar para se proteger tinha sumido da noite para o dia. Joaquim não tinha quase nada no banco. Tudo que ele guardava estava em sacos de adubo comprados à vista quando o preço estava bom, em peças de reposição estocadas no galpão, em benfeitorias pequenas mas sólidas na propriedade. Coisas que inflação nenhuma levava embora, confisco nenhum alcançava. Quando a economia congelou e o crédito secou, Mário Sérgio começou a sentir o peso das prestações que tinha achado tão fáceis de pagar. Os juros agora comiam metade da receita da safra. A colheitadeira nova, que era para ser um ativo, virou uma pedra no pescoço. Joaquim plantou naquele ano com os mesmos tratores velhos. Colheu com a mesma colheitadeira adaptada que o pai tinha comprado, usada em 79. Vendeu a soja no momento certo e fechou a conta no azul. Não sobrou muito, mas não faltou nada também. Em 91, Mário Sérgio tentou renegociar as dívidas. Foi no Banco do Brasil, conversou com o gerente que conhecia desde menino, explicou a situação, pediu um prazo maior, juros menores, qualquer coisa que desse fôlego. O gerente foi educado, mas direto. A política de crédito tinha mudado. Não era mais como antigamente. Cada operação tinha que se justificar em Brasília. Os critérios estavam mais rígidos. Mário Sérgio saiu de lá com mais 6 meses de prazo, mas com juros que tinham praticamente dobrado. Voltou para a fazenda, olhou os tratores novos parados no pátio porque não tinha dinheiro para diesel. Olhou a colheitadeira reluzente que custava mais do que produzia e sentiu pela primeira vez aquele aperto no peito que quem já deve conhece bem. Joaquim nessa época estava ensinando o filho mais velho, que tinha 12 anos, a trocar óleo do trator. Explicava cada passo, cada cuidado. Passava para frente o mesmo conhecimento que o avô tinha passado para o pai, e o pai tinha passado para ele. O menino reclamava que os colegas da escola tinham videogame, que ele queria uma bicicleta nova, que o trator do tio Mário era bem melhor. Joaquim parava, limpava a graxa das mãos num pano velho e dizia para o filho uma coisa que só faria sentido muito tempo depois. A bicicleta velha te leva para o mesmo lugar que a nova, mas a nova vem com prestação. 92 foi o ano que o Brasil inteiro tentou se ajustar à abertura econômica. Produtos importados chegavam mais baratos, a concorrência apertava, os preços agrícolas patinavam. Mário Sérgio teve que vender parte da safra antes da hora para cobrir as dívidas que venciam. Vendeu num momento ruim, pegou um preço que mal cobriu os custos de produção. A diferença teve que tirar de onde não tinha. Começou a atrasar fornecedor, a pagar o mínimo possível, a empurrar com a barriga. Joaquim colheu devagar, guardou a soja em sacaria dentro do galpão que tinha reformado com as próprias mãos. Esperou o preço melhorar. Vendeu 3 meses depois por quase o dobro do que valia na época da colheita. Com o dinheiro, comprou mais adubo à vista, consertou o telhado da casa-sede que estava precisando e ainda guardou uma reserva em dólar que mantinha escondida num lugar que só ele sabia. Não confiava mais em banco, não confiava mais em governo, não confiava em nada que não pudesse segurar com as próprias mãos. Foi em 93 que a situação de Mário Sérgio chegou num ponto sem volta. As dívidas tinham crescido tanto que mesmo vendendo toda a safra não dava para quitar. Ele tentou um último financiamento, uma rolagem final que prometia resolver tudo. O banco negou.
Disseram que a relação dívida-patrimônio estava insustentável, que ele precisava trazer garantias melhores, que o cenário tinha mudado. Mário Sérgio voltou para casa e, pela primeira vez em 6 anos, dormiu mal pensando no que ia fazer. A fazenda que herdara livre, moderna, equipada, estava agora hipotecada até o último palmo de cerca. Os tratores novos, que eram o orgulho dele, tinham virado objeto de garantia bancária. A colheitadeira que chegou brilhando estava enferrujando no pátio porque não tinha dinheiro nem para manutenção básica. Joaquim, nesse mesmo ano, comprou a primeira máquina nova da vida dele. Uma plantadeira usada, mas em bom estado. Pagou à vista com o dinheiro que tinha guardado. Instalou ela mesma, testou, ajustou e usou na safra seguinte. Rendeu 20% a mais de eficiência na semeadura. Ele não comemorou. Não saiu contando para ninguém. Guardou a informação. Continuou trabalhando. 94 foi o ano do Plano Real. A estabilização da moeda trouxe esperança. Mas junto com ela, veio uma realidade cruel. As dívidas que estavam em cruzeiros reais foram convertidas para uma moeda forte, estável, que não derretia mais com a inflação. Quem devia 40 mil cruzeiros reais e achava que a inflação ia ajudar a pagar, descobriu que agora devia 40 mil reais de verdade. Dinheiro que tinha valor, que não evaporava, que cobrava juros reais em cima de um principal real. Mário Sérgio sentou com o contador e fez as contas. Mesmo vendendo a fazenda inteira, não dava para quitar tudo que devia. Ele tinha virado refém de uma escolha que parecia tão óbvia 6 anos antes. Modernizar, investir, crescer. Joaquim viu o real entrar em circulação com a mesma desconfiança que olhava tudo que vinha do governo. Converteu o que tinha guardado, manteve a disciplina de sempre, continuou plantando dentro do que a propriedade permitia sem forçar, sem esticar, sem depender de nada além do trabalho e da terra. Quando o real completou 6 meses estável, ele começou a acreditar que dessa vez talvez fosse diferente. Mas mesmo assim, não mudou nada no jeito de trabalhar. Em 95, Mário Sérgio vendeu a fazenda. Não teve escolha. O banco estava executando a dívida. Ia tomar tudo de qualquer jeito, então ele preferiu vender por conta própria, conseguir um preço melhor, pelo menos sair com alguma dignidade. Vendeu para o dono da usina de açúcar que estava expandindo, um empresário de Piracicaba que pagou à vista em dólar. Com o dinheiro, Mário Sérgio quitou todas as dívidas e ainda sobrou um pouco. Não muito, o suficiente para comprar um apartamento pequeno em Ribeirão Preto e abrir uma loja de peças agrícolas. Ele conhecia o ramo, sabia como funcionava, tinha contatos. Foi recomeçar aos 43 anos, sem terra, sem fazenda, sem herança. Os filhos ficaram na cidade, estudaram, viraram outras coisas. Nenhum deles quis saber de roça. Joaquim continuou na Santa Rita, nos mesmos 240 alqueires que herdara do pai. Os tratores velhos continuavam funcionando. Ele tinha comprado mais um, usado também. Pagou à vista num leilão de uma fazenda que tinha quebrado lá para as bandas de Barretos. Reformou o trator inteiro, peça por peça. Deixou rodando melhor do que muito trator novo. Plantava soja, um pouco de milho, arrendava 20 alqueires para um vizinho que queria expandir. A fazenda não era a mais moderna da região, longe disso, mas era sólida, era dele, não devia nada para ninguém. Os anos passaram com aquele ritmo próprio do interior, onde as mudanças acontecem devagar, mas acontecem. 2000 chegou e trouxe com ele a era da soja transgênica, dos contratos futuros, da agricultura de precisão, do GPS na cabine do trator. O campo brasileiro estava se modernizando numa velocidade que assustava quem tinha começado na enxada. Joaquim observava tudo isso com interesse, mas sem pressa. Adotou algumas tecnologias quando fazia sentido econômico, quando conseguia pagar à vista, quando tinha certeza que ia trazer retorno sem comprometer a estrutura financeira da propriedade. Comprou uma colheitadeira mais moderna em 2003, mas comprou usada, de uma fazenda no Mato Grosso que estava trocando a frota inteira. Pagou metade do preço de uma nova e ela funcionou perfeitamente por 8 anos.
Seus filhos cresceram na fazenda, aprenderam a consertar trator, a conhecer terra, a esperar o tempo certo de plantar e de colher. O mais velho cursou agronomia na Exalc, voltou para ajudar o pai, trouxe conhecimento novo, mas respeitou a filosofia antiga: não se endividar, não esticar mais do que a perna alcança, não confundir crescimento com progresso. Em 2008, quando a crise financeira global estourou e o crédito evaporou do dia para a noite, muitos produtores que tinham se alavancado nos anos bons sentiram o chão fugir dos pés. Os bancos fecharam a torneira, os juros subiram, os preços das commodities despencaram. Joaquim teve uma das melhores safras da vida naquele ano. Não porque a produção foi excepcional, mas porque não devia nada a ninguém e podia segurar a soja quanto tempo fosse necessário até o preço voltar. Esperou 4 meses, vendeu quando o mercado se recuperou, fez um lucro que muita gente não conseguiu mesmo colhendo o dobro. Investiu parte do dinheiro em reformar as casas de colono que estavam abandonadas desde os anos 80, transformou elas em espaço para turismo rural, uma ideia que o filho agrônomo tinha trazido da faculdade. Funcionou. Começou a vir gente da cidade no fim de semana, famílias querendo mostrar para os filhos como era uma fazenda de verdade, pessoas cansadas de São Paulo procurando sossego. Virou uma renda extra pequena, mas constante. 2010 marcou 23 anos desde a divisão da herança. Joaquim estava com 62 anos, o corpo já reclamava um pouco do trabalho pesado, mas a fazenda estava mais sólida do que nunca. Tinha diversificado a produção, cuidado da terra com carinho, mantido tudo funcionando sem apertar ninguém. Não ficou rico, não virou um grande empresário do agronegócio, não apareceu em revista de economia. Mas tinha uma propriedade quitada, máquinas pagas, dinheiro guardado e 3 filhos que sabiam trabalhar. Mário Sérgio, nessa altura, tinha uma loja de peças que ia bem, não podia reclamar, vivia confortável na cidade, os filhos formados, vida organizada. Mas de vez em quando passava pela região e via as fazendas, sentia uma pontada no peito. Não era inveja do irmão, não era isso. Era uma espécie de nostalgia do que podia ter sido, do futuro que ele tinha imaginado quando herdou aqueles tratores novos e aquela terra boa. Ele tinha feito o que todo mundo dizia para fazer na época: investir, modernizar, crescer. Tinha confiado no sistema, nos juros baixos, no crédito farto, na promessa de que quem se arriscava era recompensado. E tinha perdido tudo não porque foi incompetente ou preguiçoso, mas porque o jogo mudou no meio da partida e ele estava apostando com dinheiro emprestado. Joaquim nunca falou mal do irmão, nunca se gabou de ter feito a escolha certa. Quando alguém perguntava como ele tinha conseguido manter a fazenda enquanto tanta gente tinha quebrado, ele dava de ombros e dizia que teve sorte, mas não era sorte. Era disciplina férrea aplicada dia após dia durante décadas. Era a capacidade de dizer não quando todo mundo dizia sim. Era suportar o peso da opinião alheia que dizia que ele estava errado quando ele sabia lá no fundo que estava certo. Era acordar todo dia e escolher o difícil no curto prazo para ter o possível no longo prazo. Era consertar o trator velho de novo, em vez de assinar o papel bonito que prometia um trator novo com prestações suaves. Era plantar menos e dormir tranquilo em vez de plantar mais e passar a noite em claro pensando na dívida. Era entender que a terra ia estar ali amanhã e depois de amanhã, então não precisava tirar tudo dela hoje. O que aconteceu com Joaquim e Mário Sérgio não foi uma história de bem contra mal ou de certo contra errado. Foi uma história sobre risco e tempo, sobre dívida e liberdade, sobre a diferença entre parecer bem e estar bem. Mário Sérgio fez o que qualquer pessoa razoável faria com a informação que tinha disponível naquele momento. Os economistas diziam para se endividar. Os vizinhos mostravam que funcionava. O banco facilitava. O governo incentivava. Só que ninguém avisou que as regras iam mudar, que a inflação ia acabar, que o crédito ia secar, que os juros iam explodir. Joaquim não sabia disso também, não era vidente nem gênio.
A diferença é que ele tinha um medo tão grande de dever que esse medo funcionou como proteção quando tudo desmoronou. Ele não evitou a dívida porque previu o futuro. Evitou porque não suportava a ideia de não ser dono do próprio nariz. E quando o futuro chegou diferente do que todos esperavam, ele estava preparado não por sabedoria, mas por temperamento. Hoje, em 2025, a Fazenda Santa Rita continua na família. O filho mais velho de Joaquim toca a propriedade agora. O pai só dá palpite de vez em quando, mais para irritar do que para ajudar, como todo velho faz. Compraram mais terra nos últimos anos, 60 alqueires de um vizinho que se aposentou. Pagaram à vista, plantam soja, milho, um pouco de café que voltou a dar certo na região. Tem trator novo agora sim, mas tem também os velhos funcionando, porque desperdício é pecado e máquina boa não se aposenta. Se aposenta quem não sabe cuidar dela. O neto de Joaquim, que tem 15 anos, reclama que o avô é careta, que podia investir mais, crescer mais rápido, que tem financiamento bom no mercado, que outras fazendas estão se expandindo. Joaquim ouve, sorri e leva o menino até o galpão. Mostra os tratores velhos que ainda funcionam. Mostra as ferramentas organizadas. Mostra os documentos guardados na lata de biscoito, que agora guarda também as escrituras da terra comprada recentemente. Explica pro neto que não é ser careta, é ser livre. Dívida não é ferramenta, é algema. Pode até ser uma algema dourada, confortável, que parece não pesar no começo, mas quando aperta, aperta de verdade, e aí já é tarde demais. A história desses dois irmãos que herdaram terras no interior de São Paulo não é excepcional. Aconteceu milhares de vezes, em todos os cantos do Brasil, em todas as épocas, com roupagens diferentes, mas essência parecida. Sempre tem o que herda o novo e o que herda o velho. Sempre tem o que cresce rápido e o que cresce devagar. Sempre tem o que se arrisca e o que se segura. E sempre, sempre, chega um momento onde a economia vira, o ciclo muda, a maré baixa e revela quem estava nadando pelado. O Brasil do final do século XX foi particularmente cruel nesse sentido. A hiperinflação, os planos econômicos, o confisco, a estabilização, a abertura econômica, tudo isso em menos de uma década. Quem estava alavancado nesse período não tinha como se proteger. Era como tentar atravessar um campo minado correndo. Algumas pessoas chegaram do outro lado, muitas não chegaram. E a diferença entre uns e outros muitas vezes não foi competência ou trabalho duro, foi simplesmente quanto deviam quando a bomba estourou. Existe uma tentação muito grande de olhar para a história do Joaquim e pensar que ele era mais inteligente, mais previdente, mais sábio. Não era. Ele tinha medo. Medo de perder a terra que o pai deixou. Medo de não conseguir pagar. Medo de depender de alguém. Esse medo fez ele tomar decisões que na época pareciam burras, mas que no fim das contas salvaram ele. O Mário Sérgio era igualmente inteligente, igualmente trabalhador, igualmente dedicado. A diferença é que ele teve confiança onde o irmão teve medo. Confiou no sistema, no banco, no governo, na promessa de que quem se moderniza prospera. E pagou um preço alto por essa confiança. Não porque ele estava errado em querer crescer, mas porque escolheu crescer com dinheiro emprestado numa economia que mudava de regra toda semana. No Brasil daquela época, e talvez de qualquer época, apostar com dinheiro que não é seu é apostar que o país não vai fazer aquilo que o país sempre faz: mudar as regras no meio do jogo. O que fica dessa história não é uma lição moral sobre frugalidade ou uma condenação da ambição. O que fica é algo mais sutil e mais importante. A diferença entre crescimento e solidez, entre expansão e segurança, entre parecer próspero e ser sustentável. Joaquim nunca foi o maior produtor da região, nunca teve a fazenda mais tecnológica, nunca foi citado como exemplo de sucesso nos jornais agrícolas. Mas ele dormia tranquilo toda noite. Não dependia de ninguém. Podia tomar decisões baseadas no que achava certo, não no que o banco permitia. Quando o mercado estava ruim, podia esperar. Quando surgia uma oportunidade, podia aproveitar porque tinha reserva. Essa liberdade, essa autonomia, tem um valor que não aparece no balanço, mas que transforma tudo.
É a diferença entre trabalhar para si mesmo e trabalhar para os juros, entre ser dono da própria vida e ser empregado das circunstâncias. Claro que o mundo mudou desde os anos 80. Claro que a economia brasileira hoje é diferente, que a inflação está controlada, que o mercado de crédito é mais desenvolvido, que as ferramentas de gestão de risco são mais sofisticadas. Mas a natureza humana não mudou, e a natureza da dívida também não. Dívida continua sendo uma aposta no futuro. Você toma dinheiro emprestado, apostando que vai ganhar mais do que custa pagar de volta. Às vezes funciona. Muitas vezes funciona. Mas quando não funciona, quando a colheita não é o que esperava, quando o preço cai, quando o custo sobe, quando a saúde falha, quando qualquer uma das 1000 coisas que podem dar errado dá errado, aí a dívida vira de amiga para inimiga num piscar de olhos. E quanto maior a dívida, mais rápido acontece essa virada. Tem uma diferença fundamental entre comprar uma ferramenta que você precisa para trabalhar melhor e comprar uma ferramenta para impressionar o vizinho. Tem uma diferença entre financiar algo que vai gerar receita maior do que o custo do financiamento e financiar algo porque está todo mundo financiando. Tem uma diferença entre usar crédito como instrumento e depender de crédito como estrutura. Joaquim comprou a plantadeira usada porque precisava e porque podia pagar. Mário Sérgio comprou os tratores novos porque todo produtor moderno tinha que ter, porque o banco oferecia, porque era o que se fazia. Um usou a ferramenta, o outro virou ferramenta. É uma linha tênue, fácil de cruzar sem perceber, especialmente quando as condições estão boas e todo mundo ao redor está apostando alto. Talvez a questão não seja se devemos ou não nos endividar. A questão é quanto da nossa paz de espírito estamos dispostos a trocar por crescimento, quanto da nossa autonomia estamos dispostos a entregar por eficiência, quanto do nosso sono estamos dispostos a perder por progresso. Essas são escolhas pessoais. Não tem resposta certa ou errada. Mas são escolhas que precisam ser feitas conscientemente, entendendo o que está em jogo, não apenas seguindo o que todo mundo faz porque todo mundo está fazendo. Joaquim fez uma escolha. Mário Sérgio fez outra. Os dois pagaram um preço. Um pagou em oportunidades não aproveitadas, em crescimento mais lento, em críticas dos vizinhos. Outro pagou em noites sem dormir, em terra perdida, em herança dissolvida. Qual preço é maior? Depende de como você mede. Depende do que você valoriza. Depende de quem você quer ser quando a conta chegar. A Fazenda Santa Rita está lá até hoje, no mesmo lugar onde sempre esteve. Terra roxa produzindo soja e milho. Tratores velhos e novos dividindo o galpão. 3 gerações da família Ferreira aprendendo que terra não se perde se você cuidar dela direito e não apostar ela no jogo de outro. A Fazenda Boa Esperança virou parte de uma usina de cana. O nome sumiu. Os Ferreiras não têm mais nada a ver com aquilo. Não foi culpa do Mário Sérgio. Ele trabalhou duro, foi honesto, fez tudo certo dentro do sistema que estava dado. O sistema é que mudou debaixo dos pés dele, mas mudou debaixo dos pés de todo mundo. A diferença é que quem estava equilibrado em cima de dívida caiu quando a terra tremeu. Quem estava com os pés firmes no chão apenas balançou e continuou de pé. Simples assim. Cruel assim. Real assim. A história do Joaquim e do Mário Sérgio nos faz pensar em quantas vezes confundimos avanço com avanço genuíno. Nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma espécie de febre desenvolvimentista, onde modernização era palavra de ordem em todos os setores. No campo, isso significava mecanização acelerada, uso intensivo de insumos, financiamento de tudo que fosse possível financiar. Havia uma narrativa poderosa sendo construída. O Brasil ia virar potência agrícola mundial, e quem não embarcasse nessa onda ia ficar para trás assistindo os outros prosperarem. Essa narrativa não estava completamente errada. O Brasil realmente virou potência agrícola. Mas o caminho para chegar lá foi pavimentado com fazendas perdidas, famílias desfeitas, heranças evaporadas. Nem todo mundo que tentou chegar lá chegou. Na verdade, a maioria não chegou. Os que chegaram foram os que conseguiram surfar a onda sem afogar. Os que tinham fôlego financeiro para aguentar as turbulências.
os que tiveram sorte de não quebrar nos momentos críticos. Joaquim não era contra progresso. Ele não era um ludita romântico que achava que tudo tinha que ficar igual para os séculos dos séculos. Ele adotou tecnologia quando fazia sentido. Melhorou a produtividade quando conseguia fazer isso sem comprometer a base. A diferença é que ele nunca deixou o desejo de progredir ser maior que a capacidade de pagar por esse progresso. Quando os vizinhos compravam semente importada a crédito, ele comprava semente nacional à vista. Produzia um pouco menos por hectare, mas o lucro final era parecido porque não tinha juros comendo metade da receita. Quando saía adubo novo no mercado prometendo maravilhas, ele testava primeiro numa área pequena, pagando com dinheiro que tinha, antes de apostar a fazenda inteira numa promessa. Essa cautela irritava muita gente. Irritava os vendedores que perdiam comissão. Irritava os agrônomos que queriam mostrar serviço. Irritava até os próprios filhos que viam os colegas com equipamento melhor e se sentiam constrangidos. Tem um episódio que o filho do meio de Joaquim conta até hoje nas reuniões de família. Foi em 96. Ele tinha uns 14 anos. A escola organizou uma excursão para visitar uma fazenda modelo lá para os lados de Jaboticabal, uma propriedade gigante que tinha acabado de ser toda modernizada com investimento de um fundo europeu. Tinha GPS nos tratores antes de GPS ser comum. Tinha sistema de irrigação computadorizado, laboratório de solo próprio, o diabo A4. O dono da fazenda deu uma palestra para os alunos falando da importância de inovação, de tecnologia, de não ter medo de investir. No fim da palestra, abriu para perguntas. O filho do Joaquim levantou a mão e perguntou quanto de dívida a fazenda tinha. A professora ficou vermelha. Os outros alunos riram. O dono da fazenda deu um sorrisinho amarelo e mudou de assunto. Quando voltou para casa e contou isso para o pai, esperava uma bronca por ter passado vergonha na frente de todo mundo. Joaquim ouviu a história, ficou em silêncio um tempo e então disse: "Boa pergunta, filho. É sempre a pergunta certa. 3 anos depois, aquela fazenda modelo quebrou. O fundo europeu saiu, os credores executaram tudo. A propriedade foi loteada e vendida em pedaços. O menino nunca esqueceu a lição. Tem uma sabedoria antiga do campo que se perdeu um pouco nas últimas décadas. Os velhos costumavam dizer que terra não se vende, se guarda. Que máquina é ferramenta, não é troféu. Que dívida boa é dívida paga." Essas frases viraram clichê de calendário. Aquele tipo de sabedoria que todo mundo repete, mas ninguém pratica. Joaquim praticava. Não porque ele fosse especialmente virtuoso ou iluminado, mas porque tinha visto o pai dele passar necessidade na juventude. Tinha ouvido as histórias do avô que tinha perdido tudo na crise de 29. Tinha no DNA da família um medo ancestral de ficar sem nada. Esse medo funcionou como vacina contra a ganância. Quando você tem medo genuíno de perder, você não arrisca além da conta. Pode parecer fraqueza, e muita gente via como fraqueza mesmo, mas no final das contas é força. É a força de resistir à pressão social, de suportar o julgamento alheio, de fazer o difícil quando o fácil está ali na sua frente piscando e chamando. Mário Sérgio, por outro lado, não tinha esse medo. Ele era da geração que cresceu já nos anos 60 e 70, época de milagre econômico, de Brasil grande, de crescimento acelerado. Para ele e para a maioria da geração dele, o futuro era sempre melhor que o presente. A economia sempre crescia. Os problemas sempre se resolviam. Dívida era ferramenta de alavancagem, não era fardo. Essa visão não estava errada em princípio. Em economias estáveis e previsíveis, dívida bem usada realmente multiplica resultados. O problema é que o Brasil nunca foi estável nem previsível. A economia brasileira era e continua sendo uma montanha-russa, onde você pode estar no topo num mês e no fundo do poço no mês seguinte. Usar alavancagem numa montanha-russa é receita garantida de ser arremessado para fora do carrinho na primeira curva fechada. Mário Sérgio aprendeu isso do jeito mais doloroso possível. Quando ele vendeu a fazenda em 95,
Houve um momento específico que ele lembra até hoje. Foi no dia da assinatura da escritura, no cartório de Ribeirão Preto. Ele assinou os papéis, recebeu o cheque, apertou a mão do comprador. Saiu do cartório, entrou no carro, dirigiu uns 5 quilômetros e parou no acostamento da estrada. Ficou ali parado, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A fazenda que o pai tinha deixado, que vinha de 3 gerações na família, tinha sumido em menos de 1 hora de assinaturas e carimbos. Não tinha mais fazenda Boa Esperança. Não tinha mais terra para deixar para os filhos. Não tinha mais raiz. Tudo que sobrou foi dinheiro. E dinheiro não tem memória, não tem história, não tem alma. Você pode comprar outra terra com dinheiro, mas não é a mesma coisa. Não é a terra onde seu pai nasceu, onde você aprendeu a andar, onde enterrou o cachorro de estimação e plantou a primeira árvore. É só terra, matéria, investimento. Mário Sérgio nunca falou muito sobre esse dia, mas quem conhece ele sabe que algo morreu ali dentro daquele carro parado no acostamento. Não foi só a fazenda que ele perdeu. Foi uma parte da identidade dele, uma conexão com o passado e com o futuro que não dá para recuperar. Joaquim quase perdeu a fazenda uma vez. Foi em 2001, ano de seca brava no interior paulista. A chuva não veio na época certa, a safra foi péssima, metade do esperado. Ele tinha contas a pagar, fornecedores esperando, impostos atrasando. Pela primeira vez na vida considerou pegar um empréstimo, só para passar o aperto. Foi no banco, conversou com o gerente, quase assinou os papéis. Na última hora desistiu. Voltou para casa, reuniu a família, explicou a situação. Iam ter que apertar o cinto, vender umas cabeças de gado que estavam guardando. Talvez vender o carro que estava pensando em trocar, mas não iam se endividar. Os filhos reclamaram, a esposa ficou preocupada, mas aceitaram. Passaram 6 meses comendo carne de primeira porque tinha gado demais para consumir, mas ninguém morreu de fome e a fazenda continuou livre de dívida. No ano seguinte a chuva voltou normal, a safra foi boa, recuperaram o prejuízo. Se tivessem se endividado em 2001, provavelmente estariam pagando juros até hoje. Esse episódio ensinou algo importante para os filhos de Joaquim. Ensinou que escassez temporária não justifica comprometimento permanente, que passar aperto é ruim, mas perder a liberdade é pior, que existe uma diferença fundamental entre não ter dinheiro para comprar o que quer e não ter dinheiro para pagar o que deve. A primeira situação é desconfortável. A segunda é desesperadora. Joaquim viveu muitos momentos desconfortáveis ao longo dos anos. Teve que adiar compras, teve que consertar em vez de trocar, teve que fazer durar o que outros jogavam fora. Mas nunca viveu um momento desesperador onde tinha que tirar dinheiro de algum lugar para pagar uma dívida que vencia e não podia esperar. Essa diferença, aparentemente pequena, muda completamente a qualidade do sono, da saúde mental, dos relacionamentos familiares. Há também uma questão de tempo nisso tudo que é frequentemente ignorada. Crescimento rápido com dívida pode funcionar se você tiver tempo de sobra para se recuperar de erros. Se você tem 30 anos, toma um empréstimo grande, dá errado, ainda dá tempo de recomeçar, de trabalhar mais 20 ou 30 anos para recuperar. Mas e se você tem 50? E se você tem 60? Mário Sérgio tinha 43 quando perdeu a fazenda. Conseguiu recomeçar, montou um negócio novo, se reergueu. Mas e se tivesse 60? E se tivesse 70? Muitos produtores daquela época tinham. Perderam tudo numa idade onde não dá mais para recomeçar. Acabaram dependendo de filhos, de governo, de caridade. Joaquim sempre pensou nisso. Sempre se perguntou: e se der errado quando eu estiver velho demais para consertar? Esse pensamento o manteve conservador, mesmo quando todo mundo ao redor estava apostando alto. Existe um tipo de inteligência que não aparece em teste de QI, que não vem de faculdade, que não está em livro. É a inteligência de entender risco real versus risco aparente. Mário Sérgio via um trator novo e calculava quanto ia aumentar a produtividade, quanto ia economizar em manutenção, quanto ia ganhar de eficiência. Todas essas contas estavam certas. O erro estava em não calcular o que acontecia
Se alguma premissa falhasse? E se a safra for ruim? E se o preço cair? E se ficar doente? E se a economia mudar? Joaquim via o mesmo trator novo e fazia a mesma conta de produtividade. Mas fazia também a conta do que perdia se algo desse errado. E descobria que o que podia perder era maior do que o que podia ganhar. Então não comprava. Não era burrice. Era gestão de risco assimétrico. Quando você pode perder mais do que pode ganhar, o jogo está viciado contra você. Tem uma tendência humana muito forte de olhar para quem venceu e achar que venceram por mérito, e olhar para quem perdeu e achar que perderam por incompetência. É reconfortante pensar assim porque significa que temos controle, que basta fazer a coisa certa para dar certo. Mas a história do Joaquim e do Mário Sérgio mostra que não é bem assim. Os dois eram competentes. Os dois trabalhavam duro. Os dois tomavam decisões racionais baseadas na informação disponível. A diferença está em algo mais sutil: exposição ao caos. Joaquim estruturou a vida dele para resistir ao caos. Mário Sérgio estruturou a vida dele para prosperar na ordem. Enquanto teve ordem, Mário Sérgio foi melhor. Quando veio o caos, e eventualmente sempre vem, Joaquim estava preparado não por sabedoria, mas por design. Ele tinha construído uma fortaleza. Mário Sérgio tinha construído um arranha-céu. Quando a terra tremeu, a fortaleza aguentou e o arranha-céu desabou. Você olha para a própria vida e vê algum trator novo que parece imprescindível? Vê alguma dívida que parece pequena, mas que está crescendo quieta no canto? Vê alguma aposta que você fez no futuro esperando que tudo continue como está? O futuro não continua como está. Nunca continuou, nunca vai continuar. As regras mudam, a economia vira, o inesperado acontece. A única pergunta que importa é: quando isso acontecer, você vai estar livre para se adaptar ou vai estar preso num contrato que fez quando achava que sabia como seria amanhã?